Vamos falar de suspense? O de hoje é Desenhos Ocultos. Baita livro. Mas antes de falar das minhas considerações pessoais, vamos falar aqui sobre do que se trata, né? O livro ele vai trazer a história de Mallory Quinn, que é uma guria jovem, assim, que depois de uma tragédia na sua vida pessoal, acabou envergando ali pro mundo de coisas erradas. Essa menina, ela era uma atleta promissora de cross country, que é uma modalidade de corrida, e ela já tinha até bolsa na faculdade pra quando terminasse o ensino médio, porque ela era realmente muito boa, chegou a ser a sexta menina mais rápida da Pensilvânia, enfim, a menina era um talento. Só que aí, por conta dessa tragédia, ela se envolve com coisa errada e perde tudo. Perde bolsa da faculdade, perde amigos, perde família, perde tudo, e se afunda cada vez mais, se encontra com gente que não presta, e ali é só buraco abaixo. Porém, depois de quase ir de arrasta, ela resolve que tá na hora dela mudar a vida dela. E aí ela vai pro Narcóticos Anônimos. Lá, foi determinado que o Russell seria o padrinho dela. Esse Russell, ele é um ex-treinador de atletas de elite, atletas de corrida. Então ele começa a ajudar ela através do esporte, assim, bem massa. Esse cara, parece que uma cunhada dele, eu não lembro quem é a pessoa exatamente, mas uma pessoa fala pra ele que tem uma família na cidade ao lado que tá precisando de uma babá pro menininho, né, pro filho deles, um garotinho de 5 anos, que precisava, inclusive, ser uma pessoa mais despojada, assim, porque ele precisaria aprender ali, se inserir na sociedade, né, naquela sociedade ali daquela cidade, porque eles vieram de fora, de outro país, e o menino precisava fazer amizade ali ao longo do verão pra conseguir ir bem na escola, assim que começassem as aulas. A Mallory vai lá, faz a entrevista, é contratada, é tudo do jeito que ela queria, ela adorou o menino, conheceu a família, ela gostou de tudo. E aí a mãe, né, a Caroline, que é a mãe ali nessa família, vai levar ela pra um chalé que tem lá no fundo do quintal e fala: senhorita, aqui é sua casinha, olha que linda sua casinha, fique com essa casinha, agora é sua casinha. Mallory foi lá pra ficar com a casinha, adorou o chalé, disse que era lindo, tudo muito bem decorado, uma cama maravilhosa, tudo diferente do que ela estava acostumada, né? E aí ela fica nesse chalé. Só que do lado, na casa do lado, mora uma vizinha bem biruta. E essa vizinha vai lá e fala pra Mallory: nossa, eles mexeram nesse chalé, você sabia que na década de 40 uma pessoa jazeu aí nesse chalé? Pegaram a pessoa e fizeram coisas terríveis com ela, ninguém nunca encontrou, né, os restos, e é isso aí. Mallory começa então a ficar meio paranoica com isso, né? Ela ficou com medo. No meio disso, o garotinho, Ted, que é um garoto maravilhoso, mas que tem dificuldade de se envolver com outras crianças, de brincar, essas coisas assim, ele começa a fazer muitos desenhos. No início são desenhos normais, né? Dele brincando, ele tem uma amiga imaginária chamada Anya, e aí ele fala que a Anya tá pedindo pra ele fazer esses desenhos. No início são desenhos normais, com traços infantis, enfim, só que aí depois começa a ficar um negócio muito macabro. Os desenhos começam que alguém pegando a outra pessoa, enterrando gente, começa a virar um negócio terrível. E aí a Mallory começa a ficar com medo, e ela pensa o quê? Já sei, a Anya é o espírito da pessoa que jazeu lá no meu chalé. É isso. Descobri tudo. Só que aí ela vai falar isso pra família, a família não acredita e começa a pensar que a Mallory, na realidade, voltou a usar as coisas que ela usava antes, voltou a usar o entorpecentes e aí decidem mandar ela embora. Só que ela tenta provar ali o ponto de vista dela. No meio de tudo isso, gente, tem a vizinha maluca, tem um amor, tá? A Mallory encontra um amor, é muito bonitinho, eles começam ali a se relacionar, só que aí tem uma questão de mentiras, porque, né, a Mallory tinha um pouquinho de vergonha no passado dela. E aí as coisas vão indo. E depois do desfecho, gente, tem um baita de um plot. Assim, é um baita de um plot mesmo. Eu não tava imaginando, fui pega de surpresa, tá? Eu gostei muito do livro. No finalzinho ali, acho que no último capítulo, o que o autor faz? Ele dá o desfecho final do livro. E aí, esse desfecho final não é o que geralmente a gente assim, acabou o livro ali com aquele gostinho de quero mais. Não, ele termina um capítulo antes, a história principal, né, da Mallory com a família, da criança, essas coisas assim, e depois mostra a vida dela, depois que ela saiu dali. Então, eu achei muito legal isso também, tá? Eu gosto de ver o desfecho pra saber o que aconteceu, porque geralmente eu fico ali, eu sou curiosa. E aí termina e eu fico assim, tá, mas que fim levou, né? O que aconteceu com a pobre da Mallory? Deu toda essa tragédia na vida da menina, e o que aconteceu? Cadê o resto? Enfim, aí termina assim o livro, né, com ele falando o que aconteceu com ela. E, gente, diferente do Teia de Mentiras, que eu falei que a mulher ficava ali naquele suspense. Ai, vocês vão ver. Ai, meu marido, vocês vão ver o que ele fez. Vocês vão ver o que ele fez. Aqui, a gente só sabe a história real da Mallory. E por que ela caiu no mundo das coisas erradas, lá pra página 300 e pouco. E, assim, não faz diferença no livro, tá? Tu só passa a gostar ainda mais dela. Então, aqui eu achei que foi um suspense melhor construído, sabe? Eu adorei o livro, eu dei 4,5 estrelas. Eu ainda tô procurando qual vai ser meu livro 5 estrelas. Eu ainda teve algumas coisas que eu achei que, né, mas eu gostei, mas adorei mesmo, é um baita de um livro, mas ainda não é o meu livro 5 estrelas. Desse ano ainda não tem nenhum. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas assim, leiam. É um livrão, vale a pena ler. É um baita. Eu adorei.